Vamos puxar na memória por um instante aquela clássica tarde de domingo. A família toda reunida no sofá, aquele nó na garganta, lágrimas rolando, enquanto um apresentador famoso de TV entrega a chave de uma casa nova ou revela um carro antigo totalmente reformado. A gente aprendeu a enxergar essas cenas como a mais pura essência da bondade humana, certo? Mas e se na verdade toda essa emoção foi friamente calculada? E se fomos as cobaias perfeitas de um laboratório midiático gigante? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Bem-vindos a esta nossa análise, uma verdadeira aula expositiva onde vamos desconstruir o que muita gente pensava ser pura caridade, mas que na realidade se revela como o crime corporativo perfeito. Hoje vamos destrinchar como a indústria criou uma fórmula matemática infalível para transformar a miséria alheia na mercadoria mais lucrativa do entretenimento. E para guiar o nosso estudo de caso de hoje, nossa rota é bem clara. Vamos passar pelas origens do espetáculo, a estrutura da humilhação e a ilusão da caridade. Depois a gente analisa o coronelismo moderno, a neurociência por trás disso tudo e fechamos com o circo digital. Ponto 1. Origens do espetáculo, traçando as raízes do entretenimento da pobreza. Para a gente entender o presente, é absolutamente crucial voltar no tempo. É um erro bem comum achar que o entretenimento baseado na pobreza e no assistencialismo nasceu organicamente aqui no Hemisfério Sul, ou com a invenção da televisão a cores. Não mesmo. A exploração do sofrimento tem raízes antigas e super estratégicas. Tudo começou lá atrás no rádio americano em 1945, com um programa chamado Queen for a Day. Mulheres iam aos microfones relatar suas tragédias pessoais, e aquela que recebesse mais aplausos pela sua desgraça ganhava um dia de princesa ou uma geladeira nova. Pensa bem nisso. Em 1956, esse formato migrou perfeitamente para a TV americana. Mas o marco zero no Brasil precisou de alguém com uma visão de mercado super aguçada para importar essa fórmula, que foi o Silvio Santos. Nos anos 70, ele trouxe o Boa Noite Cinderela e em 1984 criou a fórmula definitiva com o lendário Porta da Esperança. Aquilo ali capturou audiências em massa ao atender ou negar os pedidos desesperados da população. Ponto 2. A estrutura da humilhação. A fórmula matemática do assistencialismo televisivo. E o que é realmente interessante aqui é que isso não era nenhum improviso. Era uma verdadeira receita de bolo seguida à risca para fabricar e, claro, monetizar a emoção humana. O processo invariavelmente começava com um grito de socorro, geralmente uma carta desesperada. Depois vinha a exposição da pobreza, onde as câmeras literalmente invadiam a casa da pessoa para provar visualmente a miséria dela. O terceiro passo, a humilhação. A busca ali era pelo sensacionalismo máximo, as lágrimas, o choro incontrolável. E não parava por aí. Antes de entregar o prêmio, rolava o desafio absurdo. Submeter a pessoa a provas completamente ridículas, tipo raspar o cabelo ou passar por situações bem degradantes. Tudo isso culminando na redenção patrocinada, que era aquela solução mágica entregue em rede nacional, servindo perfeitamente aos interesses comerciais dos patrocinadores. Ponto 3. A ilusão da caridade, a economia oculta do assistencialismo midiático. Mas vem cá, por que as emissoras fariam tudo isso? Seria apenas pela bondade dos seus corações corporativos? Com certeza não. Analisando essa matriz econômica, a realidade fica cristalina. O público de casa sente um alívio moral enorme, uma verdadeira catarse ao ver o sofrimento alheio ser resolvido. Só que esse mesmo público paga a conta indiretamente, engordando as fatias cobradas pelas empresas de telefonia nas famosas doações, ou consumindo os produtos depois. As corporações que doam não estão apenas fazendo caridade, elas estão garantindo um marketing massivo e abatimentos gigantescos no imposto de renda, tudo amparado por legislações como a Lei 9249 de 1995. E o canal de televisão? Esse atinge picos de audiência estratosféricos e vende os espaços comerciais por fortunas, tendo um custo de produção praticamente zero, já que tudo ali rolava na base da permuta. E para colocar isso em uma perspectiva mais palpável, olha só esse número: R$300 mil. Na década de 90, esse era o valor que um único patrocínio podia custar durante esses picos de audiência. É surreal. As emissoras perceberam algo que é genial do ponto de vista corporativo, mas completamente perverso do ponto de vista humano. Era infinitamente mais barato expor a miséria de pessoas reais do que contratar atores, escrever roteiros e construir cenários para uma novela. A dor real sai de graça para quem filma, mas é absurdamente lucrativa para quem transmite. Ponto 4. Coronelismo e o efeito Hawthorne. A sociologia dos coronéis modernos. O que nos leva a uma questão importantíssima, especialmente para quem estuda comunicação e ciências sociais. Por que essas pessoas aceitavam passar por essas situações tão degradantes em rede nacional? A resposta começa lá na base da famosa pirâmide de Maslow.
Quando necessidades básicas como comida na mesa e um teto seguro não são atendidas, a dignidade é atropelada e ela é forçada a ficar em segundo plano. O Brasil tem um histórico sociológico profundo de coronelismo político. O que a mídia fez foi apenas modernizar a figura. O antigo coronel, que era o dono das terras e provedor naquelas regiões onde o Estado não chegava, foi trocado pelo carismático apresentador de TV. Ele se torna o grande herói, o salvador da pátria, e o povo, numa situação de desespero, transfere o seu poder de agência para essa nova autoridade midiática. E a gente precisa adicionar a isso o efeito Hawthorne. Esse conceito de psicologia social prova por A mais B que, quando a gente sabe que está sendo observado ou avaliado, nosso comportamento muda radicalmente. Quando as luzes se acendem, as câmeras começam a rodar e o participante sabe que a equipe de TV está ali para salvá-lo, ele inconscientemente veste o personagem do miserável sofrido. Por quê? Porque é exatamente isso que a emissora e a sociedade inteira esperam que ele faça. Cria-se o que a gente pode chamar de armadilha da gratidão. Se o participante não chorar horrores ou se ousar reclamar das condições daquela doação, ele vai ser taxado pelo país inteiro como um baita de um ingrato. Ponto 5. A neurociência da dissonância. Por que o público defende seus exploradores? Agora pensem bem. Se há uma manipulação tão descarada das vulnerabilidades humanas, por que nós, enquanto sociedade, não rejeitamos esse formato em massa ao longo de todas essas décadas? A resposta está literalmente dentro das nossas cabeças. Nós enfrentamos o que chamamos de dissonância cognitiva. Quando somos confrontados com essa verdade bem incômoda de que a nossa emoção foi fabricada para dar lucro a corporações, a nossa amígdala cerebral, que é nosso centro primitivo de luta ou fuga, simplesmente acende um alerta vermelho. É doloroso demais para o ego humano admitir que fomos feitos de bobos, ou que a nossa boa vontade serviu de ferramenta financeira. Então, para aliviar esse desconforto mental gigante, o cérebro cria uma defesa automática. A audiência passa a defender os programas e os apresentadores com unhas e dentes, jogando a lógica pela janela e abraçando aquela mentira reconfortante de que, no fim das contas, pelo menos eles estão ajudando alguém, né? Ponto 6. O circo digital e o desamparo aprendido, reciclando a manipulação para a era moderna. Isso ilustra brilhantemente como essa mesma estrutura perversa migrou e evoluiu, se adaptando como uma luva aos algoritmos das redes sociais. A lógica central não mudou absolutamente nada. Basta comparar os antigos programas de TV com essa febre atual de influenciadores digitais abordando pessoas humildes na rua. Pagar um trocado para que um trabalhador cansado faça flexões na calçada ou simule situações constrangedoras para a câmera de um celular no TikTok. Gente, isso não é inovação de conteúdo de jeito nenhum. É a cópia escarrada do assistencialismo clássico. Essa busca frenética por engajamento lucrativo através da humilhação alheia apenas trocou a tela da TV pela tela do smartphone. E esses mecanismos modernos de exploração se ramificam de um jeito fascinante, porém assustador. Pega o exemplo da teologia da prosperidade. Eles usam aquele gatilho clássico do doe para multiplicar. E o pior, muitas vezes blindados por imunidades tributárias totais, amparados lá no artigo 150 da Constituição Federal. Ou então, dá uma olhada no mercado atual de marketing digital. O velho apresentador carismático da TV foi trocado pelo guru da internet. O milagre da casa própria virou a venda daquele curso digital que promete te deixar milionário em 7 dias. Tudo sustentado por provas sociais e depoimentos que, convenhamos, muitas vezes são fabricados. E o mais perverso de tudo, a culpa reversa. Se a tal transformação prometida pelo guru não acontece, de quem é a culpa? Do comprador, óbvio. Falta o foco, o mindset estava errado. É a manipulação na sua forma mais cruel, cobrando da vítima o fracasso do próprio sistema. O que amarra tudo isso e mantém a base da nossa pirâmide social presa é o que a psicologia chama de desamparo aprendido. Tem um estudo clássico do Martin Seligman que ilustra isso perfeitamente. Animais que recebiam choques imprevisíveis paravam de tentar pular o muro para fugir. Mesmo quando a fuga era totalmente possível, eles simplesmente deitavam e aceitavam a dor. Quando a gente aplica isso à exaustão sistêmica das classes menos favorecidas, o paralelo é direto e doloroso. A pessoa trabalha até não aguentar mais, pega ônibus lotado todo dia, tenta driblar a inflação cortando o básico do supermercado e vê que absolutamente nada muda a realidade dela. Depois de anos e anos de esforço sem recompensa, o desamparo se instala. Nasce a crença de que nenhuma ação vai mudar a condição de vida. As pessoas simplesmente deixam de tentar pular o muro. Tem uma frase muito forte que diz: o desespero faz a pessoa trocar a dignidade pelo fogão. E essa é a realidade nua e crua que sustenta toda essa arquitetura que a gente acabou de analisar.
Quando o desamparo apreendido paralisa uma grande parcela da população, vira um prato cheio incrivelmente fácil para qualquer emissora, qualquer guru da internet ou instituição transformar esse desespero num circo, num espetáculo. É um mecanismo de controle social e midiático altamente eficaz. A urgência brutal pela sobrevivência simplesmente anula qualquer questionamento sobre o direito à própria dignidade. O que nos deixa com a grande questão que encerra a nossa aula expositiva de hoje. Como estudantes, consumidores e cidadãos inseridos nessa era digital o tempo todo, o convite aqui é para a gente desconstruir a nossa própria forma de ver as coisas. Ao dar um like naquele vídeo de ajuda, ao aplaudir a entrega de um carro na TV ou ao arrastar para cima para comprar aquele novo método milagroso, a gente precisa parar e perguntar de forma bem crítica. Será que estamos presenciando solidariedade de verdade ou estamos servindo como peças ativas numa engrenagem desenhada para lucrar, transformando a dor e o desamparo no produto mais consumido do nosso país? Fica a reflexão para todo mundo. Vamos continuar questionando os formatos que consumimos por aí, combinado? Até a nossa próxima análise.